que nós cristãos temos tanta dificuldade em buscar ajuda? Eu vou lá porque eu tô sentindo uma dor. Eu vou lá porque tem alguma coisa de errado comigo. Por que eu tenho tanta dificuldade de ir no psicólogo e também no psiquiatra para resolver uma dor? Sendo que o nosso cérebro é um órgão. Uhum. As nossas emoções estão aqui, vem de um órgão. Então, eu brinco. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, fulano de tal falou para mim não tomar medicação. Fulano de tal falou para mim não vir aqui mais. Eu falo para ele, então, da próxima vez que ele tiver ou uma dor intestinal, ou uma dor na perna, ou uma enxaqueca, ou qualquer outra coisa, ele não pode ir ao médico. Ele não pode buscar solução. Porque senão, se é frescura, não é verdade? Então é muita falta de informação. Então a psiquiatria, a psicologia, ela é muito importante, como qualquer outra área da medicina. Olá pessoal, que a paz esteja com todos. Nós estamos começando mais um programa Pode Ser Que, nosso podcast aqui de toda semana. Você que está nos assistindo aí, faça parte com a gente. Eu queria também te convidar a você seguir o nosso canal aqui no YouTube e compartilhar também com as pessoas que você tem aí contato e tudo, para a gente poder desenvolver ainda mais esse tempo dessa palavra que sempre procuramos trazer aqui de excelência, conteúdo, para poder também trazer o teu coração. Deus abençoe a tua vida. Fica aí porque hoje nós temos uma convidada aqui, show de bola, para poder falar o teu coração de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Deus abençoe. Chega com a gente aí. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a minha irmã, pastora, amiga, doutora, Cláudia Klein. Isso aí. Cláudia Klein. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Prazer muito grande nosso de estar recebendo você aqui. E já de antemão, quero mandar um abraço aqui para o pastor Giovanni, né? Toda a igreja Casa Soso, não é isso mesmo? Comunidade Casa Profética. Então falei errado. Falou. É por causa da Clínica Souza. Ah, tá, é verdade. Projeto, né? Maravilha. Não confunde mesmo, mas é Comunidade Casa Profética. Maravilha. Gente, Deus abençoe todos vocês. Prazer receber a pastora de vocês aqui hoje com a gente. Cláudia, fica à vontade, viu? Eu quero, assim, te deixar totalmente à vontade, porque o nosso assunto aqui hoje, ele vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E é para isso mesmo, o propósito é esse, porque a gente quer desvendar algumas coisas aqui que muitas vezes as pessoas têm algum preconceito, porque você, eu perguntei, né, doutora, pastora, Cláudia, como? Ela é psicóloga, ministra da palavra, e esposa, mãe, tem muitas funções. Empreendedora. Aí, ó, empreendedora, e eu tenho certeza que muito daquilo que você carrega, essa geração precisa ouvir, precisa ser ministrada e conduzida por aquilo que Deus tem para fazer através de você e para impactar muitas vidas, inclusive a minha, né, das nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Nós estamos aqui abertos para isso. Amém. Amém? Muito obrigada, pastor Gil. É um prazer estar aqui no Pode Ser. Pode ser que. Isso aí. Isso aí. E estou com muita expectativa e eu acredito que vai ser um marco. Amém. É o primeiro podcast que você participa? O primeiro. Uau! O primeiro, hein? Depois você vai deixar aqui, viu, sua assinatura aqui para nós. Que chique. Todo mundo que vem já está aqui. Brinquei com ele, pessoal, que eu ia ser aluna dele hoje, porque é o primeiro podcast meu. E aqui não tem, é tudo tranquilo, que é um bate-papo mesmo. E eu tenho certeza que alguma coisa nós vamos trabalhar aqui, nós vamos falar, vai de encontro às pessoas que estão nos acompanhando agora. Mas Sim. antes da gente entrar nisso, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo conhecessem um pouco, né? Você está servindo a obra de Deus há muito tempo, mas antes de servir a obra de Deus, você é mãe, você é esposa, né? Você é filha, né? Como é que é essa... Conta para nós um pouco aí dessa... A Cláudia, ela é uma mulher assim que ela tem vários papéis. Eu até brinco que ela está precisando fazer menos. Mas eu sou mãe de 3 meninos maravilhosos. Gabriel, 23. Henrique, 7. José, 4. Né? Benção. Eu trabalho, tenho uma clínica. Você tentou uma menina e veio... Tem uma menina, mas não teve como.
Não foi da vontade de Deus, eu parei no terceiro. Não, eu parei na segunda, eu ia tentar um menino, não, eu ia ficar só pensei menino. que ia vir mais um menino se eu continuasse, então eu encerrei carreira. E eu trabalho, né, na clínica e também trabalho ajudando, dentro das minhas possibilidades, também na comunidade Casa Profética. Hoje eu trabalho mais ajudando na liderança. A clínica que você fala é a clínica sua, que você tem. É, a clínica psicológica. Sim. Né, que é a Cláudia Klein. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E tenho também a espiritual, que é a Clínica Souza, mas ela funciona só 2 vezes por ano. Ela é sazonal, ela tem em épocas. É. Mas que é uma estrutura voltada tanto para a psicologia quanto também para o espiritual. Alma e corpo. Lá Show tem desde um pastor para te aconselhar até um nutrólogo, até um nutricionista. Tá. E esposa? Esposa do meu lindo, como você já cumprimentou ele, Pastor né? Giovanni. Amém. Filha de Deus. Amém. Mulher dona de casa também. Faço vários papéis. Cozinha, lava. Não cozinho nem lavo. Eu administro. Gente, muito serviço, hein, Gil? Firme ou lá dentro de casa, Cláudia? Não, eu sou firme. É? Sou firme. Lá a última palavra é de quem? Do Giovanni. Mentira. Verdade, ela é a última palavra é dele, viu, Gil? Com 3, ele é bravo. Além do Giovanni, tem mais 3 rapazes. Você é paparicado, hein? Não. Mulher lá não tem muito. Você é paparicado, hein? Sou mesmo. Isso aí é verdade também. Que bênção, hein? 4 homens dentro de casa. Cuidar de Deus, né? Na sua vida. Isso aí. Cláudia, você tem essa função também, né? Como você falou, é uma formação, você fez formação em psicologia, já é doutora. Fiz. Como é que é a sua formação? Então, antes de eu entrar para a faculdade de psicologia, eu me interessei muito, já trabalhava na igreja, interessei demais pelo campo das emoções. Então, eu comecei a fazer vários cursos de cura interior, libertação, mas eu recebi um comando, assim, de Deus, que era para mim ir para o campo nítido, para mim ir para psicologia. Então, eu entrei, fiz psicologia na UENG, que é em Divinópolis. Depois eu fiz pós. Eu me especializei hoje numa terapia que é a terapia que mais tem evidências científicas, comprovações, que muda, que transforma, que é a cognitivo-comportamental, nas áreas, por exemplo, de depressão, ansiedades, alguns transtornos. E ela é bem parecida, assim, eu falo, tem algumas coisas que estão na Bíblia, que é Romanos 12. Apesar de que, né, nós vamos falar aqui um pouquinho, a ciência, ela às vezes nos impede de estar trazendo um pouco também a palavra do Senhor. Mas hoje... Mas é coisa que eu driblo com... eu acredito hoje, Cláudio, que a gente conseguiu enxergar a ciência de uma forma diferente que a gente enxergava alguns anos atrás. Verdade. Como a ciência também está enxergando a religião, a fé, né? A espiritualidade de uma forma diferente hoje também. A gente se une muito, né? Já ouvi de pesquisas que são feitas dentro de hospitais, de pessoas que oram, pessoas que estão recebendo oração. Então, existe já essa... Hoje tem muitos psiquiatras que eu recebo, que eles falam, olha, falou pra gente rezar, pra gente orar, se a gente está buscando Deus. Então, assim, realmente tem acontecido muitas modificações. Muita coisa tem acontecido. A gente tem visto que só uma coisa não é suficiente. E a gente sabe que não é suficiente. E é importante a gente ter saber distinguir o que é espiritual, o que é emocional. Isso é interessante. Que é alma, que é corpo. E naturalmente também o corpo padece muitas vezes pelo que a alma sente, né? E também pelo que o espiritual sente. Então, fica aquela coisa, né? No meio do caminho, né? Então, é bom a gente ter esse discernimento mesmo, né? Eu gosto da palavra 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que o Deus, né, vai nos santificar em tudo. Espírito, alma e corpo. Amém. Então, nós somos tricotômicos. Isso. Só que o que é interessante, tem gente que fala, Cláudio, como é que você faz para fazer uma diferenciação quando o paciente chega? Se aquilo ali você faz, espiritual, emocional, físico. Então, assim, na minha formação, a gente tem um campo aberto para a gente poder, por exemplo, eu pergunto se a pessoa tem hipotireoidismo, se ela tem, como está a vitamina D dela, como está a vitamina B12, como se ela já fez hemograma. A gente vai olhar se tem alguma patologia que pode estar trazendo. Por exemplo, hipotireoidismo mexe com a questão dos neurotransmissores, dos hormônios. Então, a pessoa
vai ficar com uma baixa, ou ela vai ficar com excesso, vai ficar irritadiça. Então, isso vai mexer diretamente, né? Vitamina também, falta de vitamina D, vitamina B12. Então, a gente vai olhando ali se existe alguma patologia. Agora, espiritual, né? Como eu sou filha de Deus, e eu também busco esse discernimento de espírito, também leio a Bíblia, estou sempre ali. Eu peço muito a Deus antes de atender uma pessoa. Glória a Deus. Se é realmente aquilo ali físico ou espiritual, ou se realmente é a questão emocional que ela entrou para dentro da clínica ali para buscar, né? O emocional, ele tem uma diferenciação, e hoje a gente trabalha junto, né, a psiquiatria, junto com a psicologia. E a gente também trabalha já com outros profissionais. Porque para a ciência, pastor Gil, não existe mais essa diferenciação entre o físico e o emocional. Um está ligado com o outro. Mas são 3 áreas, né? A psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. A psicanálise, ela é uma filosofia, né? É mais filosófica. É uma filosofia. Só que ela faz atendimento, ela é terapêutico também, tem né, o divã, muitas pessoas conhecem por causa de Freud. Mas no seu, me permita aqui um parêntese, no seu entendimento, é bom ou ruim? Tem o lado bom, tem o lado ruim. Eu, como uma cognitivo-comportamental, vou preferir a minha, porque a minha tem validação científica, mas claro que tem, sim, os seus benefícios, sim. Tem seus benefícios para um outro lado, vai demandar mais tempo, mais anos, mas tem sim seu benefício, sim. Mas não é muita viagem, não? É coisa... Não vou te falar que é viagem, porque eu nunca fiz. Nunca quis me especializar, nunca quis me... É bom para as pessoas saberem fazer essa distinção, né? Mas é uma filosofia. Eu não quis... Uma é ciência, a outra filosofia... e a outra já é a questão da patologia. É, né? Patologia. Que é no então, caso por da exemplo, psiquiatria. não adianta você ir no psiquiatra e achar que o psiquiatra está ali para ouvir você e ajudar você nos seus demandas, seus problemas. Ele vai te dar remédio. Ele vai ouvir as suas demandas inicialmente, mas para saber qual tipo de medicação ele vai colocar para você. Então, psiquiatria é medicação, é medicamentosa. Psicologia já vai conhecer você, já vai promover também uma mudança, um autoconhecimento e também uma reparação. Que hoje a cognitivo-comportamental trabalha com isso, modificação de mente. Dentro da psicologia tem a cognitiva? E várias. Tem? Tem várias, humanismo, tem só a comportamental, tem a existencial, tem várias. E psicólogo, pessoal, não é tudo igual também, não. Tá? Tem gente que fala, eu fui fulano e não deu certo pra mim. Gente, não desiste, vai em outro. Ele tem outra especialidade, né? Ele tem outra abordagem que a gente fala. Então, a minha abordagem hoje, eu sou especialista em cognitivo comportamental. Eu também tenho abordagem que é de esquemas. E também trabalho um pouquinho com a questão da aceitação, compromisso e criança interior. Dentro do que você faz, a cognitiva, ela pega qual linha de trabalho da pessoa? Compreendendo o ambiente da pessoa, a vida da pessoa, como é que é? A gente vai fazer isso, mas o interessante para nós é conhecer o que ela pensa, as crenças dela. Fazer com que ela conheça o que ela realmente acredita, o que passa pela cabeça dela. E depois nós vamos ensinar ela a questionar esses pensamentos, analisar eles, ver se eles têm prova, se aquela maneira de pensar ela está correta, se existem outras possibilidades de pensar que ela não está usando. Porque a maioria das pessoas tem uma ideia, pastor Gil, como algo verdade. Isso não é. Ideia é uma opinião, uma frase, uma probabilidade, uma sugestão, algo que você pensou. Exemplo, vou morrer com 110 anos, eu tenho prova? Não, é uma ideia. Agora, verdade é algo concreto. Eu posso pegar e provar. Então, eu vou morrer com 110 anos, eu tenho prova? Não. Então, a maioria das pessoas hoje, neste momento, estão em casa, elas estão sofrendo por uma ideia. E que tipo de ideia é essa que nós vamos mostrar? Catastrófica, negativa, e se quase nenhuma base científica ali, tem evidência. E ela está sofrendo. Já está começando a pensar como é que vai resolver uma coisa que nem existe. Exemplo, não tem como eu ir no médico pedir para tratar Alzheimer se eu não tenho Alzheimer. Se eu não tenho sintoma, se eu não tenho a prova do exame.
Então a pessoa chega para nós porque a gente vai tratar essa, porque o que eu penso, ela vai sentir e o que ela sente, ela vai comportar. Então isso é frações de segundo. Isso é chave, hein? É chave. O que eu penso, ela vai sentir. Isso. E vai comportar. Então o que eu penso vai produzir emoção e a emoção vai produzir comportamento e vice-versa. Meu Deus, é o que mais a gente tem visto hoje. Isso aí. Então não adianta eu tentar mudar o comportamento de uma pessoa. Posso até mudar por um tempo, sem analisar o que ela pensa, o que está passando na cabeça dela, o que não está. E aí a psiquiatria ela entra em outra vertente, quando é transtorno. Quando falta ali o problema das sinapses, dos neurotransmissores. E aí começa toda a coisa que eu gosto, pastor Gil. Porque se eu vou no hospital, porque eu tô com dor, e eu vou lá, às vezes, um cálculo renal, eu vou procurar um médico. Tá bem. Eu tô bem, latente. mas teve, gente, recém. Eu vou buscar ajuda porque eu tô sentindo uma dor. Sim. E existe uma medicação, existe um tratamento, é um órgão. Eu fui buscar ajuda. Por que nós, cristãos, temos tanta dificuldade em buscar ajuda? Eu vou lá porque eu tô sentindo uma dor. Eu vou lá porque tem alguma coisa de errado comigo. Por que eu tenho tanta dificuldade de ir no psicólogo e também no psiquiatra para resolver uma dor? Sendo que o nosso cérebro é um órgão. Uhum. As nossas emoções estão aqui, vem de um órgão. Então, eu brinco. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, fulano de tal falou para mim não tomar medicação. Fulano de tal falou para mim não vir aqui mais. Eu falo para ele, então, da próxima vez que ele tiver ou uma dor intestinal, ou uma dor na perna, ou uma enxaqueca, ou qualquer outra coisa, ele não pode ir ao médico. Ele não pode buscar solução. Porque senão, se é frescura, não é verdade? Então é muita falta de informação. Então a psiquiatria, a psicologia, ela é muito importante, como qualquer outra área da medicina. Eu vou colocar alguma coisa aqui interessante que a gente está falando. Sabendo que talvez por ser uma coisa nova para muitos, né, principalmente no meio que você falou cristão, e eu falo cristão no sentido genérico da palavra mesmo, evangélico, católico, né, que se vê cristão, tem uma certa dificuldade. Não talvez assim para entender, mas às vezes para poder se abrir para um tratamento. Talvez seja por isso. Sim, a psicologia ela é nova no Brasil, né? E nós temos a imagem de fazer terapia, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra como louco. Por causa toda aquela cultura, né? Dos hospitais, psiquiatras, isso aí, né? E principalmente os de Barbacena, chocou muito. Então, assim, tudo que era escória da sociedade ia para lá. Tudo que era problema ia para lá. Então as pessoas têm uma mentalidade de que se eu for psicólogo, eu sou louco. Se eu for um psiquiatra, ainda pior ainda. Piorou. E não. Como eu vou no ginecologista para um órgão, eu vou no psiquiatra para outro. Eu vou no psicólogo para outro. Sim. E não é louco. Eu brinco que louco não vai lá. Né? Psicótico. Ele não tem tanta facilidade em sentar à sua frente e fazer uma terapia. Como que ele vai fazer uma autoanálise? Primeiro ele precisa receber tratamento psiquiátrico. Ele precisa estar melhor. E tem casos que não é ali dentro da clínica que ele vai ir. Então a gente precisa realmente sofrer uma transformação de um entendimento novo do que realmente é a psiquiatria e a psicologia. Deixa eu gerar uma pergunta aqui. Vamos ver aqui o que você me fala. Dentro desse conceito, né, você também é uma pastora, você é pastor Giovanni, lidera uma igreja. Você desenvolve esse trabalho diante da sua liderança também, tendo essa percepção? Você consegue fazer essa distinção? Por exemplo, porque a gente lidera pessoas e tem coisas que a gente, igual Jesus, a gente viu no The Chosen ninguém tinha noção disso, né? The Chosen trouxe essa ideia do Mateus sendo um TDAH, né? Tendo um comportamento voltado para isso. Você faz essa distinção na hora que você está... Nossa, fulano de tal tem que estar nessa função. Porque ele tem uma percepção assim de tal coisa e tal. E aí, dá para fazer isso? Dá sim. Só que eu faço muito mais
por exemplo, no lugar que eu ajudo. Não para colocar em função, porque para colocar em função eu prefiro que Deus nos fale, sabe? Espiritual. Ouvir. Mas eu faço para ajudar. Então, por exemplo, muitas demandas hoje dos líderes, problemas, dores, às vezes discussões, problemas de relacionamento, de gestão, estão muito ligadas a como eles enxergam e interpretam o que o outro está falando com ele e o que ele interpreta da vida. Então, é impossível, pastor, eu ver meu liderado tendo uma interpretação errônea, porque ele carrega algo dentro dele, uma crença que não é funcional, que a gente fala que não está correta, e eu não falar para ele. E eu não fazê-lo enxergar. Faz parte de um discipulado, né? Isso. Agora, meu esposo não. Ele não vai por essa linha, não. Mas é impossível. Então, por exemplo, claro que eu sempre procuro trazer tudo dentro da palavra lá dentro. Mas é impossível sentar de frente a alguém Até porque você... e não ter um feedback, uma percepção do que ela tá errada no jeito dela analisar, do jeito dela articular, do jeito dela posicionar, e que ela tá, às vezes, até doente. Já teve casos de eu ver que a pessoa estava doente, que ela tinha transtorno de personalidade, né? E transtorno de personalidade fala de um modo de funcionar. A pessoa não percebe que ela tem. E isso é bom, Cláudio. Tem pessoas que acham bom, tem outras que não. Porque se você for pensar, você acha que, eu te fiz a pergunta para entrar dentro dessa outra. Você acha que Jesus teve essa percepção? Tinha. Jesus é o maior psicólogo. E então, a escolha dos discípulos, ele fez uma escolha, lógico, baseada na improbabilidade deles como homens, mas gerando dentro deles uma expectativa de que Deus tinha gerado também. Mas cada um no seu lugar. Uhum. Os 12 diferentes, né? Eu não posso afirmar. Eu não tenho aqui esse poder de afirmar. Mas eu acredito sim, que ele pegou 12 pessoas ali totalmente, diferenciadas, estratégicas e também até no modo para poder trabalhar, transformar elas, que é o que Deus falou. Deus, né, vai nos santificar em tudo. Então Deus, por isso que eu escolhi a palavra sozo, fala na Bíblia que ele faz uma cura, uma libertação, uma salvação completa. Então, se Deus te pegar, ele vai transformar em você até o final. Amém. Espírito, alma e corpo. Ele não vai fazer nada pela metade. Ele não é um Deus que pega você só naquela área espiritual e deixa você cheio de analisar a vida, sua mente fechada. Não. Problema no corpo. Não. Ele vai querer trabalhar nos 3. E outra coisa, você mexe no espírito, vai alterar a alma, que vai alterar o corpo. Você mexe na alma, vai alterar o espírito, que vai alterar o corpo. E mexeu com você? Demais. Ainda está mexendo. É mesmo? Posso contar aqui um pouquinho? Fica à vontade. Gente, olha aqui, ó. Primeira mão, hein? Nunca falou isso. É gravado, hein? Vai. Escuta essa aí. Fica à vontade. Tem essa, tem essa. Essa aqui você fala direto. Para mim não é fácil, mas eu já estava esperando esse tempo, pessoal, já. Eu quero, sim, ser um testemunho individual, virar um testemunho coletivo. Amém. Eu sou cristã, eu sou filha de Deus. Eu sou uma pessoa que ama o Espírito Santo. Mas é pessoa de verdade. Sim. Eu amo o Espírito Santo, eu busco ele. Eu acredito nos dons, eu sei que ele está aqui do meu lado, Paracleto. Só que eu nasci com transtornos, né? Só que eu não sabia. A minha primeira crise de ansiedade, eu tinha 5 anos. Eu não sabia e não trataram também. Depois ela ia se repetindo por 6, 7 anos, 8 anos. Também não foi tratado. Também tenho TDAH, que também não foi tratado. E minha primeira crise, né? Depressão maior que eu tive foi com 10 anos de idade. Pra você ter uma noção, 10 anos de idade, eu não era cristã ainda, não tinha me convertido. E eu fiquei tão mal, eu ficava de cama por um período, que eles acendiam vela em volta de mim, meio que preparando. Eu tenho essas cenas na minha cabeça, né? Eu não ficava sozinha, eu ficava vendo uma formiga no chão e pensando, né, que assim como alguém pisava nela, eu também ia morrer, umas coisas assim muito estranhas. Desde 10 anos, eu tenho vários episódios de depressão. E eu perdi minha mãe com 16 anos, que agravou muito. Ninguém também nunca tratou.
E eu volto a ter depressão com 18 anos. Terrível. E ali eu já começo a ter mais crises de ansiedade fora a depressão. Então, o meu segundo episódio, quando a gente fala episódio, é porque foi muito significativo, foi mais de 6 meses e bem forte. Então, assim, eu fiz ali minha segunda passagem pela depressão, falo com um desejo para nenhum cachorro. Muito ruim. Ganhei meu filho, fiquei com depressão ainda, o Gabriel. E depois comecei a desenvolver algumas paranoias, ficar cismada com algumas pessoas, me afastar um pouco das pessoas. E beleza, aí foi quando eu converti. Tinha ideação suicida, queria suicidar, pastor Gil. E aí eu conheci uma senhora que me levou para a igreja, para Jesus. Aí começou minha história a mudar. Glória a Deus. Resumindo, eu me saí daquela crise, né? Já estava lá basicamente na 4ª crise. Fiquei 4 anos ainda dentro da igreja, tá? Buscando a Deus, jejuando, indo no monte, lendo a Bíblia, frequentando escola dominical, todos os cultos, eu sempre estava lá. Ainda fiquei com crise de ansiedade e com depressão. Mas era nítido já para você? Para mim era, mas eu não sabia que aquilo ali era um transtorno. Nunca me levaram em lugar nenhum. Isso é importante, viu, gente? E a minha mãe tinha transtornos. A gente, às vezes, tem reações que a gente não sabe o que é. E justamente pelo preconceito também, né? Pela a falta de informação. E dentro da igreja, o que eles me falavam? Não culpo ninguém, tá? Não culpo ninguém. Hoje vai ser diferente, hoje. Porque agora nós já estamos numa geração de mais informação, pastores. Mas antes não. Há 20 anos atrás, o cara não tinha informação que tem hoje. Então, assim, era jejum. Né? Jejum, diabo. Eu achava que tudo era batalha espiritual. Tudo era batalha espiritual. Repreendia demônio todo dia. Né? Escuta aí você aí. Talvez você tá passando por isso e não tem demônio nenhum. Ficava doido que alguém botasse a mão na minha cabeça, pastor Gil, e saísse uns 10, assim, manifestando. E não acontecia. Não acontecia. Você até dá uma mexidinha pra ver se sabe qualquer coisa. Eu falo assim, hoje, vem alguém de fora, é hoje que eles vão me pegar. E vai sair um demônio aqui. Que bom que você é assim, porque tem uns que correm, né? Não corria, não. Eu ia pra frente. E eu queria que o negócio manifestasse. Mas não teve nada, gente. E quem dera se tivesse, porque você repreende, sai na hora, né? E essas são lutas maiores, são guerras maiores. E aí, quando foi em 2011, eu já dentro da igreja, trabalhando, já tinha ficado livre da depressão. Em 2011, eu como pastora já iniciando a faculdade de psicologia. Já tinha feito vários, Gil. Sabe o que é mapeamento espiritual? Eu já fiz com o Neuza Tioca, com o Fernando Guilo, eu já fiz com o Senhor Meric, já fiz com Marcos de Souza Borges, todas essas referências, cursos eu fazia, cote. Tudo eu fiz, curso. Nada. Aí eu entrei com síndrome do pânico. Aí eu entrei com depressão de novo, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Foi terrível. Terrível. Parei 3 meses de ministrar, mas não contava. Ia para a igreja, dava aquela sudorese e tudo. Eu ali. E o maior questionamento, pastores, era isso, que tanto ouvi errado. Como que uma mulher de Deus, que ora, jejua, lê a Bíblia, ama Jesus, estava naquele vale? Como uma mulher de Deus podia sentir tanto pânico e tanto medo da morte e medo de ficar só? Eu escutei demais, falta de orar. Escutei demais também. Você tem algum pecado, Cláudio? Você precisa contar esse pecado. Né? Eu contei o pecado até da minha bisavó. Querendo resolver o problema. Mas não deu. Cheio de amigo de Jó do seu lado? Não, cheio, lotado. E até que um dia, eu muito cansada, eu fui para uma dessas clínicas espirituais. Importa eu falar para Moriá? Sim, lá de Belo Horizonte. E eu lembro sentada em frente a uma psicóloga, que era intercessora e libertadora. Ela falou para mim, Cláudio, você já fez de tudo. Você precisa ir ao médico. Você tá doente. Não é pra você ver. E eu, muito brava, religiosa ao extremo, e de tanto ouvir, eu falei, eu vou vencer, esse diabo vai me largar. E ela falou, mas você não tá fazendo psicologia?
E ali eu caiu. Eu fui buscar. Fui nesse Ismael. Amo ele de coração, Ismael sobrinho. E ele disse pra mim, Cláudia, tem muito homem de Deus doente. Tem muita gente ali. E ele me diagnosticou com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Essa é uma das maiores guerras minha. Mente acelerada, tendência a preocupar o dia inteiro, a estar sempre fazendo algo, sempre se preocupando, sempre articulando. Minha dependência no Espírito Santo, ela é total hoje para mim poder controlar isso, que eu não quero viver assim, né? Em remissão estou, esperando a cura total. Deus é capaz de curar. Mas no meu caso, ele disse para mim já, minha graça te basta. Aleluia. Mas eu já vi muitas pessoas também ser curadas completamente. Eu tomo medicação desde 2011, né? Não tenho preconceito quanto a isso. Não, digo para todas as pessoas. Você tá assim, né? Eu te falo que é motivo até de te aplaudir aqui, porque não é todo mundo que tem coragem. Na função que a gente ocupa, na liderança que a gente tá, às vezes, assim, expor as nossas fraquezas é vexatório. E isso é um dos problemas, que muitos pastores estão doentes. Talvez você está me assistindo aqui, você pode estar como eu, religioso. Por causa das pessoas, do jeito que alguns pastores de hoje tratam esse assunto, Gil. Porque, infelizmente, a falta de informação, o preconceito, a religiosidade está minando, está impedindo as pessoas de receber ajuda. Como eu cheguei lá, ele me deu já de cara 3 diagnósticos: TDAH, TAG e depressão maior. E ele disse, Cláudia, você chegou muito tarde. Se você tivesse sido cuidada há mais tempo, eu acredito que você viveria sem a medicação. E ele ainda brincou, porque ele também é cristão. Ele falou, Jesus pode te curar. Mas no momento você não pode ficar sem o remédio. Você vai precisar usar ele até o seu último dia de vida. Então foi muito difícil para mim. E de lá, Gil, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, não importa como eu esteja, eu vou levar uma mensagem de cura. E eu tenho visto muita gente ser curada. Bacana. Muita gente. Agora, eu tô aqui com depressão? Não, não tô. Tô aqui dando crise de ansiedade, a síndrome? Não, não tenho mais, pessoal. Porque eu uso o tratamento, e uso a oração, e uso a psicologia. Eu uso os 3, e os 3 não anulam nenhum. E eu sei que o único suficiente é Jesus. Amém. Mas eu preciso de psicólogo, e eu preciso do meu psiquiatra. E ainda mais, preciso de atividade física. Então é corpo, alma e espírito, os 3. E eu sofri demais, eu escondia das pessoas que eu tinha síndrome do pânico dentro da igreja. Eu não contava para os meus liderados, eu não contava para as ovelhas da igreja. Eu tinha medo das pessoas fazer exceção de mim, não me convidar para ministrar a palavra. Até que o Senhor começou a trazer muitas pessoas para mim. Eu com crise, eu com síndrome do pânico, lembro. Teve uma vez que fez uma fila de 4 pessoas após o culto. Todas elas com síndrome do pânico. E eu disse, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. E ele me dizia, a minha graça te basta. Né? O meu poder vai se aperfeiçoar a sua fraqueza. Até como se fluísse a sua vida nesse sentido, como se fluísse até como uma palavra de conhecimento para alguém que não sabe que está vivendo isso. Aí você no mundo espiritual eu enfrentei muita oposição. Identifica na hora. Demônios de morte, de pânico. Eu sei também, eu sei diferenciar, assim, pela graça de Deus, o que é patológico do espiritual. Né? E é assim, pessoal, é deixar de tomar um dia um hormônio, né? Que é serotonina, que faz lá o neurotransmissor. Eu noto minha cabeça diferente. Então, o que é isso? É falta desse neurotransmissor. Por isso entra a medicação. Né? Mas a psicose já é o contrário, é excesso do neurotransmissor. Então, você tem que tomar medicação para reduzir. Agora, depressão, e o que ansiedade... isso? É o próprio organismo, o próprio cérebro mesmo. E dentro desse testemunho seu, deixa eu criar uma polêmica aqui, pode? Pode, fica à vontade. Você acha que existe ainda essa dificuldade
dos pastores entenderem isso de uma forma mais assim nítida neles mesmos? Tem, muito. Você lida Tem com isso também? Lido. Lido de dois jeitos. Alguns que eu atendo e vão escondido, né? Que ainda tem essa mentalidade, a gente vai trabalhando, no final até um ou outro deixa... No podcast, que conforme for... Você chega aqui, depois você pode falar aberto, não tem problema não. Dá um diagnóstico depois do perfil do entrevistado. E bom que ele é assim, né, pessoal? Eles não querem. Né? Vai que eu já tô ganhando a consulta de graça. Vai, né, pessoal, que resolve. Vai que cola. E a outra parte são aqueles que querem atrapalhar suas ovelhas de estar conosco. Acontece os dois. Então, vamos lá. Semana passada, eu atendi uma pessoa que o próprio pastora dela, disse para ela interromper o tratamento. Porque não tem necessidade, que Jesus cura por completo, que não existe isso, que não precisa daquilo, que eu tá tomando o lugar do pastoreio. É porque são pessoas que às vezes você tem atendimento via online também. É online. Né? Que às vezes nem é da própria cidade. Porque não. Às vezes você pensa assim, não, porque é da cidade, às vezes... Não, mas... Não, se fosse da cidade, pastor Gil, muito bom você ter abordado isso. Eu poderia pensar, é porque ela vai na igreja fulano de tal, entendi. E tem aquela rixa, aquela disputa. E não é. Não é. Então você vê que são pessoas que não me conhecem. São pessoas que eu já perguntei para meus pacientes se eles já entraram numa terapia. Se eles já fizeram, se eles conhecem. Não conhecem. Eles têm uma análise, eles têm uma suposição. Eles têm um conceito, mas que não é uma verdade absoluta. Mas você acha que isso é por questão só espiritual ou por questão doutrinária? Doutrinária, cognitiva, porque tem falta de consciência. Porque algumas doutrinas ministeriais... Tem doutrinária muito. Que não concordo de hipótese alguma. Não. A pessoa ter um negócio desse. Você vai na internet, tá cheio de artigo. E, inclusive, ele é diferente, viu, pessoal? Porque se o pessoal sabe que você tá levando uma psicóloga na sua igreja, já começa. Hoje mudou muito, Gil, mudou. Mas dependendo das regiões e dos lugares e a questão da doutrina, ainda é muito forte. Você vai ser, assim, questionado. Cancelado. Vai ser cancelado. Porque você vai estar misturando, entendeu? Aí eles falam que ciência com fé não mistura. Gente, mistura. Porque foi Deus que fez a ciência. Sem dúvida. Isso é falta de inteligência. Isso é falta de informação. Porque a pessoa, por exemplo, eu vejo um ponto que às vezes a gente depara ministerialmente falando, que está muito ligado com a incapacidade, vou falar aqui agora, eu vou falar abertamente, incapacidade do líder, vou usar o título pastor aqui, do líder, de instruir, e aí, infelizmente, Cláudio, você sabe que eu estou te falando aqui porque é da liberdade mesmo, a pessoa cria uma resistência porque ela não tem a capacidade intelectual, emocionalmente falando, de instruir aquela pessoa, e às vezes até o tipo de mensagem que a pessoa prega não condiz com aquilo que ele é. Então ele lê um artigo e vai lá e prega. Sim. E aí a pessoa está ali, não entra. Então ela tem que procurar um profissional. Nós tivemos a palestra agora sábado com uma profissional, pastora também, psicóloga. E foi super bacana. Olha que bom. Para casais, que é o mais difícil. E até brinca, se tem hora que você tá assim, com as palestras de casal, né? Aí você dá aquela olhadinha de lado, né? Fica cutucada. Você, bem, né? Não, foi excelente. Excelente. Tanto é que até o Cris está aqui, né, nossa produção, que eu falei, Cris, não vai tirar foto, senta aí do lado da sua esposa e vamos ouvir. Todo mundo, para agora, vamos ouvir. Porque eu até citei esse texto, Mateus capítulo 13. A nossa colheita, ela está sujeita ao nosso ouvido. Como assim? Mateus capítulo 13 fala assim, Jesus ele compara as sementes conforme o ouvir de cada um. Conforme o que eu ouço, é como uma semente que cai em pedregulhos. Ela dá fruto ali, ela nasce no raiz. Os espinhos, é tudo com o ouvido.
E às vezes a gente não para ouvir alguém que tem uma instrução para nos dar, uma experiência a mais para nos instruir. Então, aí Jesus encerra a parábola falando: e aquele que sabe ouvir, ele será como uma semente lançada em uma terra fértil, que vai dar 100, 60 e 30 por um. Então, ou seja, está muito ligado com ouvir. E quando você procura uma liderança nesse sentido, você quer o quê? Você precisa de ouvir uma instrução. E às vezes... Do lado de lá não tem, né? E aí eu acho que nasce esse ciúme. Isso aí. Mas é entender, pastor, que cada um precisa permanecer na sua área, respeitando a área do outro. É a mesma coisa. Você, claro que se vem alguém doente até você, você vai orar. Você vai impor as mãos sobre isso, é bíblico. Mas ele não é médico. Isso aí. Ele não é médico, mas você vai falar para ele, é o médico. Então, a mesma coisa. Você vai instruir tudo que você tem aqui nas suas mãos, ou de experiência de vida, né? Sim. Eu gosto de falar, Gil, que existe 3 tipos de nível de palavra. Um é opinião. Uhum. Eu posso refutar. É ideia de pessoa. Né? O outro é conselho. Então, se é um pastor, é um cara que carrega algo. E é um cara que gosta de mim. Então, eu preciso tentar. Pelo menos levar aquilo como algo valoroso. Uhum. Mas eu ainda vou analisar. Agora, existe o 3º nível. Que é pegar a palavra de Deus. Essa não adianta você questionar nada, não. É revelação, né? Então, vai lá dentro. Então, se o cara chega pra você e te dá uma palavra, tá aqui, Bíblia. Ok, mas se ele falar opinião e conselho que não tá atendendo as suas demandas, por que você não vai Um profissional. buscar um profissional? Agora, busca um profissional qualificado. Sim. Né? Sim. Que atenda suas crenças, que esteja de acordo com o seu estilo de vida e tudo aí. Mas nasce um ciúme. E pastores, ninguém vai pegar seu lugar. Um psicólogo não tem esse poder de pegar seu lugar. Mas, infelizmente, é o que eu tô falando. Às vezes é pela a falta até de raciocínio lógico do negócio. E a gente se vê numa condição inferior. Eu posso falar uma palavra aqui? Por favor. Você vê que Deus importa com a nossa alma? Sim. Em 3ª epístola do apóstolo João, capítulo 1, fala assim no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha a preocupação física e emocional. E ele ainda tá falando, assim como tá bom seu corpo físico, é porque tava bom sua alma. Então ele tá trazendo uma relação de que a alma tem ligação com o corpo físico, que é uma verdade hoje, cientificamente comprovado. Muitas doenças, não é porque Deus quer castigar, ou porque Deus quer provar, e ele faz isso sim, forjando o caráter das pessoas, eu acredito. Mas não, às vezes são de ordem o quê? De ordem patológica mesmo, fisiológica da pessoa. Uhum. Tem uma coisa que a gente fala muito. Ou emocional, que ela quebrou algumas coisas, né? Na vida, né? Quebrou. Tem essa questão dessa regra, espírito, alma e corpo. A psicologia fala alma, espírito. Não, eles não lidam com o espírito. Mas não tem essa distinção. Para eles é alma e corpo. Né? Alguns hoje já trazem uma coisa espírito. ou outra. Mas é alma e corpo. Para nós, para mim, primeiro é espírito. Espírito, alma e corpo. Alma e corpo. Né? O espírito porque Deus mora dentro. Olha pra você ver como que Deus preocupa com o seu interior. Que ele falou o quê? Que o reino está dentro de nós. De nós. E o Espírito Santo vai morar onde? Dentro de mim. Você imagina? E do meu interior fluirão. Isso aí. Você imagina se isso aqui tá bagunçado. Imagina. Como que eu vou ouvir ele? Porque a alma tá ligada a intelecto. Tá ligada a emoção. Né? Sentimento. Vontade, desejo. E por aí vai, consciência. Eu falo que é uma linha muito fininha, né, Cláudia? É uma linha muito fina. Conseguir distinguir espírito e alma ali. Isso aí. E se você não sabe bem o que é porque tem um espírito humano, que é o nosso. Deus vai morar no nosso. Assim, gente, dentro da minha, que vai ter linha aí que vai, né? Mas tô aberta, viu? Tô aberta. Inclusive, pastores, vocês, né?
não me conhecem, eu estou aberta a ajudar essa discussão, Gil. Né? É importante vocês abrirem o entendimento de vocês. É importante vocês permitirem conhecer esse outro lado, para que as pessoas possam buscar ajuda. Né? Tá aqui. Eu não quero ser arrogante, mas está aqui alguém que pode falar assim: eu busco a Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Sou falha. Eu ainda estou em construção. Eu ainda estou em aperfeiçoamento. Mas aí falar que porque eu tomo uma medicação e tenho dois diagnósticos, eu não tenho Deus, Gil? Não, aí Não, aí então eu te chamo então pra gente fazer um teste a teste aqui. Que eu falei que o The Chosen trouxe, que pra mim... Do Mateus. Do Mateus. Você acha que aquilo é coerente? Eu acho que ainda tem mais. Minha opinião, viu, pessoal? Principalmente os da saúde mental aí que vão estar ouvindo. Eu acho que além de TDAH, ele pode ter alta habilidade, que a gente fala. Ele era muito inteligente. Muito. Cobrador de impostos. Você vê o jeito dele articular, aquele do The Chosen. O jeito dele articular, o jeito dele parar. Né? Mas você acha que a Bíblia dele mesmo tinha isso? O personagem bíblico que escreveu, o livro, que foi discípulo de Jesus, dentro das escrituras. Eu acho ele muito inteligente. O TDAH eu não consigo ver assim dentro das escrituras. Eu ainda não tive esse olhar, não. Agora, altas habilidades, eu penso que sim. Do jeito dele, né? O jeito que ele escreveu as epístolas, o jeito, o evangelho, a organização judeus, dele. Né? Mateus escreve para os judeus. Não tinha como ele escrever para o outro povo. Ele escreveu para o próprio povo dele mesmo. Então, talvez assim, de uma forma bem didática, né? Isso aí. E o judeu é didático. Ele é cheio de regras. Então, se ele fosse... E perfeccionista. Se não fosse... talvez até olhando para esse lado, tá? Né? Ele talvez escreveria para os romanos. Isso aí. Talvez escreveria para os cristãos da época, né? Porque Lucas escreveu para os cristãos? Sim. João escreveu para os gregos? Não, Lucas escreveu para os gregos. Olha para você ver, Charles Spurgeon. Você já leu alguma coisa dele? Alguns livros, assim, mas não li sobre a biografia. Se você pegar, dele. pastor, pega as coisas, apesar que tem algumas polêmicas e tudo, tem gente que, né, pode não gostar. Pastor Luciano que curte. Ele teve vários episódios de depressão. Um dos maiores avivalistas. Sim. Então procure o livro chamado Depressão de Charles Spurgeon. Você vai ver, ele narra os salmos, ele começa a falar, ele usa os salmos de Davi, falando tudo que ele passava, a dor da alma, o vazio, o vale, a solidão, como que Deus tirava ele. Mas, Cláudio, eu sinceramente, eu não é que vendendo a minha ideia, não, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus... Que provável na Bíblia que Deus usou. Eu também acredito nisso. Então, seja depressivo, seja... Sabe qual que é a ideia? Aí, se eu estiver errado, você me corrige. É a religião. É a ideia do perfeito, sabe? Eu não posso mostrar fraqueza. Ô, Gil, vou falar aqui, claro que você que já me viu e já teve esse pensamento, eu não sou tido como pastor. Na minha própria cidade. Porque eu ando diferente. Eu visto diferente. Eu sou do ministério profético. Eu faço coisas diferentes. Eu tenho ideias diferentes. Então eu não me encaixo. E por eu não me encaixar, eles me colocam pra fora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não vou falar nome nem nada. Isso Não, vai... deixa eu te fazer uma pergunta. É uma coisa que você vê ou você percebe? Não, eu tenho prova. Eu não percebo. Eu tenho prova. Eu tô te perguntando porque é bom a gente ter essa... Não, eu tenho prova. Tem várias pessoas... Eu recebo falas, eu recebo áudios, eu já ouvi comentários, eu já estive você é mulher, em lugares... não pode ser pastor. Não é só isso não, é porque eu sou diferente. Eu sou psicóloga, eu sou do Ministério Profético, eu não ando como a maioria de pessoas vestem, eu não falo, eu não tenho meio papo na língua... Então, assim, eles meio que não me permitem ficar meio que num campo
deles, entendeu? E eu sou diferente, pastores. Eu amo todos vocês. Eu sou diferente. Eu não quero me encaixar na turminha. Eu quero ser eu. Eu quero ser diferente, como Jesus andou com 12 diferentes. Eu não quero mudar para caber na sua turminha. E justamente por eu ser diferente, eu consigo atingir públicos que talvez não vão. Isso é graça de Deus. Entende? Multiforme maneira de Deus agir. Agora, é claro, já me fiz a pergunta, por que sou assim? Já fiz, mas hoje não faço mais. Eu já entendi que é a graça de Deus. Já começar a ir daí, desse tanto histórico, pessoal. Desse tanto histórico, né? 9 anos, molestamento sexual. E ainda por uma mulher. Meu Deus. Né? Depois vem 10 anos, olha pra você ver, 9 molestamento, 10, primeira depressão, vai diagnóstico, dentro da igreja, sofri demais, você não ora, você não jejua, você não busca a Deus. Religiosidade. Então, a questão toda é, eu não posso mostrar minha fraqueza. Porque eu tenho Deus, eu não posso ser vulnerável. Porque eu tenho Deus, eu não sou humano. Porque sou cristão, sou crente, sou lavado, sou remido, eu não posso ter problema, eu tenho que viver sorrindo. Gente, isso é uma mentira. Isso é uma carga desnecessária. Quem está falando isso, pregando que entra para Jesus e não sofre mais, Gil? É mentira. É mentira. Mas foi uma fase do evangelho errado. Paracleta aqui, ó. Eu falo, Cláudio, porque... Ele me ajuda em tudo. Eu compartilhei uma vez, né, até amigos nossos estavam presentes nessa época. E eu e a Claudinha, minha esposa chama Cláudia também, Claudinha, a gente estava numa crise violenta. Entre nós. Não era problema de terceira, nada. Era convivência. E eu, nessa crise, eu arrumei uma mala para ir embora de casa. Arrumou o quê? Uma mala para ir embora de casa. Ó. Mas quando que era? Eu era pastor da igreja. Dessa igreja. Estresse, cansaço. Aí, eu fui e que negócio tudo, tal, passou, né? Lógico, não saí de casa e tal, né? Tô lá até hoje, graças a Deus. Pretendo Aleluia. ficar. Ela também pretende ficar. E aí, tinha que fazer o culto. Falei, Deus, não vou. Não vou pregar o quê? Aí Deus usou aquela situação para tratar comigo. Porque eu fui, custei. Já fui várias vezes. E preguei. E Deus me trouxe uma palavra, baseada na vida de Naamã. Quando eu estava lendo, porém, Deus me quebrou. Naamã, homem vencedor, muitas guerras, Deus o deu vitórias sobre o povo de Israel, o povo da Síria sobre o povo de Israel, porém era leproso. Eu parei. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração sobre o porém. E eu vim para o culto, custando. Preguei. Algumas pessoas levantaram ali, foram na frente. Doidinho para acabar o culto. E agora estou deixando... Já que já está gravado isso também nos cultos aqui também. E aí passou. Acabar o culto rapidão, embora. Eu falei, nada. O Espírito de Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Pelo fruto da voz que produziu depois. Mas é uma coisa muito difícil. Você sabe de ser pastor. Sim. Esposa de pastor. É muito. Né? Você expor isso para uma... Vamos falar assim, usar um termo teológico, para a assembleia que está na sua frente. Aí eu fui e falei, o Espírito Santo falou no meu coração assim, você vai falar o que você estava vivendo esses dias na sua casa. Eu falei, não. Aí a gente nessa hora a gente chama de Deus de doido, né? Você é doido? A pecuruta, que é a cara que fala que é estranho. Aí o Espírito Santo falou assim, vai. E primeira coisa é pedir perdão para sua esposa. Aí eu não terminei o culto, falei, abri o meu coração, chamei a Claudinha, pedi perdão pra ela e tal. Não é cena não, viu? Porque nessas horas não tem jeito de fazer cena não. Sim, não tem não. Ou você é verdadeiro ou você não fala. E aí, rompeu. Fui pregar de novo. Cláudio, sinceramente. Já até penso que isso aí. Quebrou tudo. Isso aí. Porque eu entrei num outro propósito da mensagem, que foi falando dos sintomas da lepra, que são enfermidades na alma. Tira a sensibilidade. Isso aí. A lepra tira a sensibilidade da parte que está. Pode causar cegueira.
E o que era mais difícil, assim, pior, na minha visão. Quantidade de leproso tem hoje? E que a lepra pode estar no corpo e a pessoa não sabe ela se diagnosticada depois. Que eu acho que é uma das piores doenças. Que está na alma, a pessoa não quer tratar, não quer diagnosticar ali com alguém, e ela vai deixando, que o trem depois vem e gera uma doença física, e aí, ou espiritual. E aí o que aconteceu? Só para concluir, você vai falar. Eu falei, quem sabe tem alguém assim? A igreja inteira saiu das cadeiras. Diante de Deus, Cláudio. A igreja inteira saiu das cadeiras. Redou todo mundo nas cadeiras. Todos vieram à frente. Testemunho individual passou por testemunho coletivo. Eu vi filha pedindo perdão para pai. Eu vi marido pedindo perdão para esposa, marido. Foi aquele negócio, irmãos em Cristo ali que não estava bem. Aí eu fico assim. É o poder dele se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Pastor, discutir isso. Você não precisa ser um super-homem. Talvez você está aqui me ouvindo, posso falar? Por favor. Talvez você está aqui nos ouvindo e você está cansado, você está angustiado, você está cheio de problemas, já não dorme direito. Um dos sintomas, tá, Gil, de problema emocional é a insônia, é a alteração no seu sono. Então fica um alerta aí. Você já não está bem. E aí você fala, não, porque eu tenho Cristo. Eu não posso estar doente. Jesus é tudo. Ele cura tudo. Suficiente. Mas às vezes ele usa a medicina também para te ajudar. E você não precisa ficar aí sozinho, não. Você pode se abrir. Você é ser humano. Enquanto a gente estiver aqui, essa carne, ela adoece. E às vezes ela não adoece porque Deus quer provar a gente, não. É porque a gente quebrou a lei do sábado, do descanso. A gente comeu mal, a gente dormiu mal. Mais do que isso, a gente guardou mágoa, ressentimento, ira. Não tem uma vida de qualidade. Né? Isso aí, não tem uma vida de qualidade. Então, pastor, não pense que você precisa ser um super-homem. Faça igual a ele. Seja humano. Igual a gente tá aqui conversando. E é difícil, viu? É muito. Porque tem aí o lado de você perder a imagem, né? De perfeito, de homem espiritual demais. Né? Mas os homens espirituais também adoecem. Exatamente. Os homens espirituais também choram. Os homens espirituais também... Olha Elias, pessoal. Sim, sim. Que profeta! Quebrava tudo, rompia. O cara ficou mal. Precisou de Deus ir lá cuidar. O psicólogo, o grande psicólogo chegou. Né? Glória a Deus. Algumas perguntas... Mostrou para ele um outro jeito de ver. Não, tem 7 mil que não dobrou. Elias estava fazendo generalização, que a gente fala, achando que só ele estava existindo. Isso ele aí foi lá e quebrou o né? jeito dele pensar. Então, assim, eu fico maravilhada. E eu falo que se todo mundo está nos assistindo agora, e talvez você, pastor, que está nos acompanhando aqui, se esse podcast aqui, eu tenho certeza, vai valer a pena para você em alguma coisa, coloque em prática. Não fica que nem o irmão do filho pródigo, só ficou lá na casa, não desfrutava do que tinha. Mas o filho pródigo errou, conscientizou de que estava errado, falou assim, amanhã eu vou voltar, e voltou. Porque tem muita gente que fica assim, eu tenho que fazer e não vai. Isso aí. Então, vai. Amanhã. Vai. Não deixa para depois, né? Vai para alguma coisa, senta com alguém, procura um profissional para poder cuidar da sua alma. Ou até mesmo na igreja dele também, às vezes ele nem conversa. Não tem amigo. Ele não tem amigo. Esse mito de falar que pastor não tem amigo. Ó, eu vou falar com você. Eu tô cheio de amigos aqui na igreja. Isso aqui aí. Na igreja mesmo. Às vezes ele já parou até de congregar, Gil. Exatamente. Então vai adoecendo. E a gente precisa, porque Deus ele é suficiente. O remédio, pessoal, ajuda demais, mas remédio não cura, né? Então, quem que me tirou do vale, principalmente da depressão? Deus, mas a medicação, ela é necessária. Ela é necessária porque ela repõe. Sem dúvida. É igual uma insulina para diabético. A minha é uma reposição de um hormônio. Eu tô com déficit dela, ô Gil. Então tem que Eu tenho um defeito.
Eu tenho um defeito nas funções executivas. E a gente vai... No cérebro. E a gente vou fazer vai o quê? carregando isso até quando Deus nos der. Vou entrar na fila. Eu tô na fila, viu, gente? Eu tô na fila. Não é que Jesus faça um milagre, eu tô na fila. Mas já vi gente demais passando na minha frente na fila. Eu fiz ser curado. Mas é que, graças a Deus, que a gente tem essa oportunidade de poder reconhecer essas fragilidades nossas. E eu falo isso porque eu sou filho de pastor, né? Tem 43 anos que eu convivo no ministério. E meus irmãos têm 3 pastores na família, fora do lado dos meus tios. A gente já viu muita coisa na igreja. Eu vejo meus pais, minha mãe pastor, meu pai também, né? A gente vê a nossa fundadora, não sei se você conhece a história da Aimee. Não. Ela morreu com 50 e poucos anos, com o coração de uma mulher de 90. Por quê? Porque não dormia, não tinha tempo de qualidade, fazia tudo, rompeu. A primeira rádio evangélica nos Estados Unidos, ela que fundou. Um templo na década de 20, na década de 30, construído por uma mulher para 7 mil pessoas nos Estados Unidos. Ela que fez. Uau. Rompedora. Mas não cuidou dela, né? Não cuidou dela. Né? Eu tive na casa dela, que é um museu hoje. Hoje está acontecendo muito isso. É um museu. Aí ela morava do lado da igreja. Tinha o Instituto Life, que os alunos estudavam, e muitos deles não tinham como ir embora. Passava ali e ela dava uma oferta para eles voltarem, dava comida. Ela não tinha sossego. Não tinha sossego. Morreu nova. Poderia ter feito muito mais. Muito mais. Mas precisa cuidar da alma. Precisa cuidar do tempo. Eu acho que a distração é um perigo para a gente cair na tentação. Sim. Mas a distração certa, assistir um filme, né? Passear. Ter um tempo de qualidade dentro de casa, mesmo estando em casa. Verdade. Né? Desligar um pouco o celular. Dormir bem hoje em dia. Fazer essa coisa... Pessoal, dormir está ligado com saúde mental. Dormir bem é sinônimo de saúde mental excelente. Isso é importante, né? E eu falo isso, gente, eu não estou falando que é o que eu também sou, isso que eu estou falando, não. Porque eu também tenho muitas deficiências. A Claudinha que me diga, né? O ronco da noite, porque é o cansaço. Está muito ligado. Mas naturalmente também pode ser algum desvio, né? Séptico. Por exemplo... tem que fazer... O TDAH, ele tem muitos pensamentos acelerados, né? Então, imagina você fica com pensamento acelerado. E para o TDAH, eu não tomo medicação, porque eu não posso. Existe, mas eu não... Aí é eu e Deus. Uhum. Você pode ver que eu já encostei aqui, já bati o microfone, a perna sempre tá mexendo. Eu também fico. Então tem TDAH. Então, imagina uma pessoa que pensa muito. Chega na hora de dormir, ela vai demorar um pouquinho para ela baixar, né? Então, assim, tem toda uma dinâmica que você tem que ir. A oração, ela é uma coisa chave. Profundo. Sabe? Eu consigo. Quem tem TDAH demora a dormir? Tem, demora. É mesmo? Então demora, tem TDAH, não. Ansioso. Então tem TDAH. Claudinha fica... Não. Eu tô brincando. Calma, que hoje tá assim, quase todo mundo tá achando que tem TDAH. Calma. Mas exatamente. Você quer descobrir se você tem TDAH? Entra na minha mentoria nova, Eu tô vendendo produto. Quanto é? Fala aí. Arrasta pra baixo, clique, saiba mais. Vai lá. Vamos lá? Vai, manda bala. Chama Desistir Não É Uma Opção. Por que eu fiz essa mentoria? São 4 sessões online, fica gravado, você recebe material e dentro dessa mentoria, eu vou aplicar um teste para saber se você tem TDAH. Então, você já vai sair da mentoria diagnosticado para você buscar, né, medicação. Uhum. Porque as pessoas hoje começam as coisas e não terminam. Né? E principalmente nós cristãos são o quê? O melhor não é começar, o melhor é terminar, né? E como eu vou terminar? Então, assim, eu vejo muitas pessoas hoje que estão com pensamento acelerado, elas começam uma coisa e não terminam, começa outra, começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você vai ver as 7, se tiver uma terminada é muito. E isso mina, porque isso vai dar frustração. E o problema não é que eu sou incapaz. Não é só ansiedade isso, não? Não, tá muito mais ligado à crença. Sério? Pessoas tipo, será que eu vou dar conta? E se não sair bom?
Será que fulano de tal vai pegar o produto ou alguma coisa vai gostar? E se eu errar? E se eu for pra fracassada? É melhor eu guardar isso aqui e deixar pra depois, né? Tudo isso lá dentro. Isso é infância, hein? A maioria das questões. As pessoas começam, mas elas terminam pelo medo. É melhor eu ter algo que eu parei do que algo concluído e não obtido com sucesso. Mas não é bem assim. Isso não é uma verdade. Nossa, pai. Absoluta. Ó, gente, aí, o negócio pode ir lá no meu Instagram, pessoal, Cláudia Klein Psi, fazer sua inscrição, que ainda vai começar. Coloca aí pra nós, Vieira. Vieira. Coloca aí pra nós depois no... 22 de julho. Qual que é o perfil? Cláudia Klein Psi, P-S-I. O Klein é K-L-E-I-N. Bacana. Isso aí. Pegando um pouco mais nessa área, né? Colocar aqui pra você. É possível ter psicopatas cristãos? Risada. No quilo. Risada já disse tudo. No quilo. Sério? Sim. Porque a gente tem uma ideia muito fechada de psicopatia, né? Sexta-feira Que hoje- Sexta-feira é o É, aquele que mata e come, né? Não, isso aí... canibal. Hannibal. Isso aí. Isso aí é mínima porcentagem, né? O resto não. O resto é um psicopata que trabalha, aquele que convive na sociedade, que ele tá na igreja, que ele tá na empresa, que ele tá na família, que ele tá aí Tem pastor vendendo. psicopata? Pode. Eu acho que tá assim bastante também. E seremos cancelados daqui a alguns momentos Não, esse melhor, podcast. não queime mais, não queime mais. Mas, enfim, mas eu acho que o pessoal precisa saber disso, sabe? Por quê? Hoje não fala mais psicopata. Fala transtorno de personalidade antissocial. Meu Deus do céu, traduz aí, vai lá. Transtorno. De personalidade antissocial. Então, por exemplo, Meu o Deus. que é transtorno de personalidade? É uma maneira da pessoa funcionar. Então, ela acha que o jeito dela funcionar na vida tá certo, mas não tá totalmente errado. O cara é frio. O cara não tem emoção, não expressa emoção, né? Ele é perverso. Então, por exemplo, um psicopata, ele te trai e quando ele tá conversando com você, ele joga um jogo assim, que você acha que você tá... Você acredita nele, quando você dá as costas, ele ri de você. Que dá um gozo pra ele, né? Que ele te passou pra trás. Imagina se isso não tem dentro da igreja. Nosso pai. Quantas pessoas hoje têm vendendo o evangelho? É. Quantas pessoas hoje têm mentido? Mas, né, gente, não é todo mundo, não generaliza. Por favor, Ainda por tem favor. 7 mil que não dobrou o joelho e Baal. Por Amém. favor, Elias. Mas é bom isso, né, Cláudio, fazer essa distinção. Então, por exemplo, o cara, o psicopata, ele vai trabalhar em favor dele. Né? E se ele for aí junto narcisista, psicopatia com narcisismo, grau de perversidade, e aí é Esse uma negócio de loucura. narcisismo é um negócio de doido também, né? Mas hoje tem que tomar cuidado. Tu também é narcisismo, né? O que seria, de fato, uma pessoa narcisista? O amante de si. Ele só pensa Um nele. biscoitinho? Não, obrigada. Um amante de si. Obrigada, que chique, gente. Um amante de si. Ele ama a imagem dele. Ele está em primeiro lugar. O outro é um holofote quer para estar em ele. evidência sempre. Sempre quer chamar atenção. Ele quer ser o centro das atenções. Então tem pastor demais assim? Tem. Narcisista? Aí vamos falar que é diferente, né? Nós estamos Narcisismo falando de psicopatia. pastores aqui, então. Tem. Transtorno de personalidade narcisista é um transtorno. Transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, é outro. E pode ter os dois também. Um pode ter os dois. Cientificamente falando? Cientificamente. Ou Não, cientificamente. espiritualmente falando? Como é que desenvolve Na isso? Bíblia, tá lá o homem... os homens fraudulentos. Me livra dos homens fraudulentos. Salmos. Dos homens perversos. Vai lá, 2 Timóteo 4 também tá lá. Homem que pensa em si, Amante de si mesmo. amante de si mesmo, isso aí é um narcisista. Tá na Bíblia, Gil. Aí o povo fica triste quando acontece problema na igreja. Eu falo que tem certas coisas que eu brincava muito assim quando eu tava pregando na igreja. Eu falei assim, irmãos, vocês lêem dicionário? Dicionário é uma baita de uma revelação, tem hora na Bíblia. É só você ler o significado da palavra que você começa a ter um monte de revelação. Então, quando você começa a estudar, no caso, alguns sintomas, né, narcisista, por exemplo, trazendo para si, trazendo para o sentido espiritual, meu Deus do céu. Estelionatário.
Ele é um grau de psicopatia. Quantas pessoas não conhecem o estelionatário? É. E faz friamente, né? Faz friamente. Inclusive. E ele acredita que aquilo ali não tem problema. Mas aí, Sabe que tá errado. aí vou pegar um lado espiritual muito forte, porque a psicopatia, então, se o cara é um estelionatário, ele tá usando uma arma muito poderosa da única paternidade que a Bíblia diz que o diabo tem. É mentira. Então ele tá endemoniado. Psicólogo, me ajuda Ai, aqui. Jesus. Me ajuda a distinguir isso, psicóloga. Ou pastora. Não sei se você vai responder como pastora ou como... Aí é uma coisa que a gente vai ter que ficar assim horas e horas e debater, porque ele pode estar endemoniado? Pode, mas ele também pode ter um transtorno que é comprovado. Por exemplo, o antissocial. O cérebro de um psicopata é diferente do outro. Não um exemplo prático. Psicopata nasce. Você nasce com isso. Mas não muda. Para a ciência, É. muda não. Para Deus a gente sabe que Eu sei, Deus muda pra todas Deus as coisas. cura. Mas para a ciência não muda. Mas tem tratamento? Tem tratamento. Aí a gente trabalha com a pessoa aprender que ela tem aquele transtorno, né? Mas E como é tem que ele vai... remissão. Chama remissão. A Bíblia também fala de remissão. Isso aí. A dele é melhor, né? Da Bíblia é melhor. É, melhor. Só Jesus. Eu já vi pessoas que tinham traços bem fortes que não tem mais. Inclusive estão dentro da casa do Senhor dando fruto. Agora, existe situações que... Exemplo, eu já peguei uma situação, né, em Teresina, em lugar, não é da minha cidade, tá, pessoal? Uhum. O pastor, ele fazia aquele discurso maravilhoso e tal. Ele tinha vários casos dentro da igreja, com mulheres. Ele usava do aconselhamento para ensinar as mulheres a transar, para poder chegar em casa e curar o casamento. E usava isso como uma doutrina. Situações de dinheiro. Então, assim, imagina, o cara que faz isso durante o dia, ele pega o microfone durante a noite, ele faz aquele discurso, ele chora, né? Faz aquele teatro, aquele cenário. Isso é psicopatia. Pode ser, mas também pode ser o transtorno de personalidade narcisista. Eu acredito que seja os dois. Eu acredito que ele tem os dois. E aí, se é um pastor, também tem demônio. Tem, isso aí. Vou deixar essa área pra você ir. Não, não tô querendo espiritualizar tudo. Não, pra mim também tem. Eu falo espiritualismo primeiro. Pra mim também tem. Porque... E olha, Gil, é importante as pessoas aprenderem sobre isso, para elas verem os traços. É porque hoje as pessoas ouvem de tudo, né? Com acesso à internet, você ouve de tudo. Mas às vezes tá ouvindo errado, né? E aí tá o problema. Por quê? Porque às vezes tá ouvindo um cara com esses sintomas, com essas características. E conhece ele no dia a dia. Falei isso pra minha assistente hoje. A maioria das pessoas que você está aí pegando a opinião delas como uma verdade absoluta, você nunca viu. É. Porque tem um glamour. Por exemplo, o narcisista, ele é glamuroso. Ele tem uma oratória, meu filho. É. E aí consegue... Te enreda ali, ele é sedutor. As palavras são pontuais, específicas e direcionadas. Agora, eu oro todo dia pra Deus não deixar eu encontrar com um psicopata. Por quê? Um homem fraudulento, perverso. Porque é terrível. Ele vai te difamar, te caluniar sem você saber. Ele vai tramar coisas contra a sua vida. Pra mim é porque você, como psicólogo e pastora, Não, lá dentro profeta, eu peguei. aí você ia... No consultório eu quero pegar. Mas lá fora eu não quero não, moço. No dia a dia eu não quero não. Quero não, porque eu vai dar muito trabalho. A Cláudia, assim, ela é bem profética, né? E aí... Eu não sei se eu daria conta de pegar um assim, bem ali, eu ficar caladinha não, entendeu? Pensando assim, rachada. Não, Deus tem que trabalhar demais pra eu ver certas coisas e eu permanecer quietinha. Então, mas No consultório eu sou outra, gente. A questão que eu ia te perguntar aqui, se é possível numa recuperação de tal pessoa dessa condição. Em Cristo, completamente. Físico e espiritual
Espiritual, emocional. sim, mas Emocional? só no tratamento, Não. você falou, a ciência Não. não dá diagnóstico de transformação, Não. então. Não existe cura para ciência. É. O único que cura, gente, cura, C-U-R-A, é Jesus Cristo. Totalmente. Nós trabalhamos na ciência com remissão. Tanto você pode ver, teve um câncer. Fica 5 anos ali. Eles vão falar que você está em remissão. Ainda essa observação Mesmo daquilo assim, que... depois eles vão achar que pode voltar. Entendi. Porque você não está... Você está inconstante ali. Quem é aquele que transforma? Literalmente. Só Jesus. nosso amigo Jesus Cristo. Só Jesus. Ele é, e eu falo em todos os sentidos, né? Há um psicopata, há um complexado, há um narcisista, ele transforma tudo. Isso. Agora, existe melhoras, né? Melhoras. Eu falo, pessoal, que você tem que pegar espírito, alma e corpo. Deus pode fazer os 3 sozinho, sem nada. Desenvolve vida com ele. Pode. É. Se for do plano ali e Deus quer curar as pessoas, ele pode fazer. Mas se não fez, pega os 3. Você tem algum personagem bíblico que você pode citar dentro de algumas características dessas que nós falamos? Eu tô rindo, porque eu lembrei do meu amigo Rafael. Falou, Cláudio, não, ninguém pode dar a Bíblia pra Cláudia, porque ela vê Paulo como bipolar. Mentira, viu, gente? Paulo não era bipolar, não. É porque ele fala, né, o mal que eu não queria, eu fiz. O bem que eu não queria, que eu tinha que fazer, Não conseguia. fiz. Coitado, uma hora tá de um jeito, uma hora tá do outro. Por aí vai. Olha, eu vejo não psicopata, né? Talvez um narcisista, assim, no final da vida, ele ficou meio bem doido. Nabucodonosor. Eu vejo ele no final ali, antes da... Bem com os traços, né? Ele ficou muito pra cima, eufórico e tudo. Saul. Também. Saul tem... Narcisista eu consigo também. Enxergar como é. Narcisista bem O acentuado. Cristo está perguntando ali, Salomão? Não, tadinho, Salomão. Eu vejo Salomão como um dependente emocional. Tinha muita sabedoria para muita coisa. Tinha. Eu brinco assim, por quê? Porque no final da vida o cara se perdeu por causa de mulher, né? E não foi pouco, Então, não. não foi pouca. Ali ele começou a construir coisas, então é típico de um dependente. Quer ser fica aceito. Você fica tão namorado, você quer tanta aprovação daquela pessoa que você começa a perder seus valores, né? Pra fazer a vontade do outro. E isso é Mas, gente, ninguém tá colocando ponto final que não, tá? É, Ele fez uma pergunta. para não pontualizar, não pontar a coisa como se fosse uma regra geral, né? Eu acredito, assim, que Paulo, ele tinha uma personalidade mais Firme. firme, mais Que rígida, mais... é aquela que você falou lá de... Ele tinha um padrão mais inflexível, que a gente fala. A gente vê isso numa atitude que ele tem com João Marcos. Isso aí. Barnabé acreditando, né? Isso aí. E o negócio todo, não. Pá, chegou lá e tudo. O cara não serve. Mas não era, né, não era um transtorno, né? Um esquema. Um jeito de funcionar ali que ele tinha. Posicionamento. Mas transtorno, não. Eu tenho hora que eu novo, penso... assim, o Gadareno, né? O Gadareno era um psicótico, né? Louco, né? Louco. Então, o Gadareno, para nós, é um Literalmente. exemplo. Literalmente louco, né? Agora, o resto... Eu vejo... Cláudio, só pra gente... Porque eu acho que a gente já tá, né, indo aqui por um tempo aqui. Tem algumas coisas que a gente pode nascer, como você disse, mas tem coisa que a vida pode nos tornar ser. Um exemplo. Estudando uma vez, algum tempo atrás, a vida de Absalão. Absalão não nasceu com aquele sentimento contra o pai. Surgiu. Se tornou. Coisas não tratadas.
se torna coisas incuráveis? Então, doença tem uma causa só. Agora, transtorno. Por que chama transtorno, embora seja uma doença? Porque tem várias causas. Então, exemplo. Um transtorno, ele é genético, ele é do ambiente. Então, lugar que genético, então, vem de família. Isso. O ambiente é o lugar que a pessoa morou, onde ela foi e tal. Depois tem trauma, algum sofrimento que a pessoa passou. E a educação que ela adquiriu. Dos pais, da escola, do lugar, do país, isso aí. Então, por exemplo, Absalão. O cara foi vendo um monte de coisa, foi passando por um monte de coisa. Depois teve a situação da irmã. Ver o jeito que o pai tratou, como ele gostaria que o pai tivesse agido. E ali o cara se transformou um inimigo. Transtornado, um desequilibrado. Sim. Então, sim. Se eu tenho aí toda essa soma de coisas e eu não cuido... Qual palavra você deixaria aqui para uma mulher? Vou falar para a mulher, depois se você quiser falar para algum homem também, especificamente, que num contexto da vida, assim como foi com Absalão, a vida lhe pregou uma queda em alguma área. E Absalão não conseguiu resolver isso. Você teve ideia, ficou 2 anos manipulando a morte do irmão. Sim. Em como matar o irmão, porque o irmão tinha... Né? 2 anos também longe na presença do pai, daquele que podia conversar, né? Exatamente, também. Porque manteve um sentimento do pai. Daquele que podia ter entrado em negociação, que a gente fala. E aí, alguém nessas condições, deixa uma palavra para essa pessoa. Olha, eu vou deixar essa palavra... Fala até mais perto aqui que é bom. Eu vou deixar essa palavra inspirada em mim mesmo, né? Meu testemunho. Como eu disse para você, 9 anos eu fui molestado sexualmente. Tinha um pai muito rígido, muito agressivo. Um pai que cuidou de mim, muito bom. Mas um pai muito duro. Minha mãe tinha depressão, então, você tem uma noção, Gil? A minha mãe, ela batia a cabeça na parede. Minha mãe pegava as 2 mãos assim, ó. E ela ia socando a cabeça dela na parede quando ela tinha crise emocional. Então, isso foi durante toda a minha infância, eu vi isso, né? Ela arrancava cabelo da cabeça. Só de falar assim, me dá um... A gente não sabia, né? A gente não entendia. Depois, com 16 anos, a minha mãe teve um câncer, que é raríssimo. E ela morreu e eu fiquei, né, órfã aí de mãe. E foi muito difícil, porque eu fui morar sozinha, né, com meu pai. Foi muito complicado, muito complicado. Eu engravidei com 18 anos, eu casei muito nova, já tinha tido depressão com 10 anos, com 18 anos, com 21, 24 e por aí vai. Depois eu tive vários problemas, perdas muito significativas. Minha irmã teve câncer, meu pai teve câncer, morreu de câncer também. Minha irmã está viva, graças a Deus, foi curada. E vários problemas que eu tive na minha vida. O que eu fiz? Busquei a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Eu entendi que se eu sofri tanto como eu sofri, Gil, tem um motivo. Eu penso que nenhum abandono, nenhum problema que eu vivi como criança, várias vezes a minha criança foi separar a briga, ela enfiou no meio de adulto e viu um desequilíbrio, né, de uma mulher, coitada, que também não teve tratamento. E eu busquei a Deus, não desisti. Eu sempre pensei que tinha um propósito. E hoje eu tô aqui, ó, vivendo esse propósito. Amém. E infelizmente eu busquei ajuda espiritual, emocional e física. Hoje eu estou na física, eu desenvolvo atividade física, faço tratamento com nutrólogo, tudo para me ajudar. E continuo buscando a presença do Espírito Santo. E então você busque mais cedo. Você está vendo seu filho, aconteceu uma coisa trágica na sua família. Busque espiritualmente. Busque psiquiatras, psicólogos bons, principalmente da cognitivo-comportamental. Psicólogos vão te ajudar. Vão estar. E nunca desista. Nunca. Falar para você que nesses anos todos, até mesmo como filho de Deus, eu não quis desistir, é mentira. Eu quis desistir algumas vezes. Mas eu sempre lembro da ajuda, do que ele fez por mim. Que eu tô rindo aqui hoje, é graças a ele. Glória a Deus. Se eu tô aqui feliz, é graças a ele.
e de tudo que ele tem me dado. Então, não desista. Eu quero te falar que existem pessoas como você que está aí dentro da sua casa, precisando de ajuda. Homem, mulher, pastores, missionários, tantos que estão aí no campo, fora do campo, passando por situações. Existem pessoas treinadas para ajudar você. E mais, existem pessoas como eu, que passou por tudo isso e que hoje leva, seja na clínica SOS, seja na minha clínica psicológica, seja nas ministrações da palavra na igreja, leva sempre uma esperança da parte de Deus, que a sua vida tem solução, que você vai sair dessa, que você é importante para Deus. E Ele preocupa muito com o que você pensa e pode ser transformado e mudado. Maravilha, glória a Deus. Cláudia, tem uma mensagem assim, bem rápida aqui, pra gente poder fazer um bate-bola aqui. Top? Topo. Bora Bora? lá, bora lá. Preparado então? Vamos lá no nosso bate-bola. Doutora Cláudia. Cláudia, pastora Cláudia. Um bate-bola bem rápido aqui com você. Política. Gosto, mas bem longe. Igreja. Amo. Comida. Doce. Eu também. Música. Gosto demais da conta do José Augusto Júnior. Café. Demais! Mas pena que quem é ansioso não pode tomar, somente até 4 horas da tarde. Saiba dessa, hein? E a nossa nação, Brasil. Clamo. Clamo. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, precisando de um avivamento. Amém. E Mas por último- amo. E por último aqui, Itaúna. Eita, terra boa! Terra de gente linda, amo Itaúna. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Cláudio, foi um prazer. Eu que agradeço. Prazer. Muito obrigada. Não sei se você tem algo ainda para poder trazer que Deus tenha falado no teu coração. Fica à vontade se tiver. Já me rasguei todinho aqui. Falar alguma coisa, alguma Amém. palavra. Né? Amém. Fico muito feliz por poder ter tido esse tempo aqui. Esse é o propósito do podcast. É a gente poder ter um tempo de qualidade que passou, sinceramente, passou voando aqui. Nem vi as horas, né? Que a gente já são... Né? Passou, não vou falar a hora que a gente vai falar um horário aqui, vai ficar limitado. Mas que tempo precioso. Amém. Eu louvo a Deus por a gente ter tido essa conexão, né? Eu vejo que é uma conexão espiritual, né? Deus faz isso. O pastor Giovanni também, cara, eu admiro demais. E que Deus possa nos capacitar Amém. a vivenciar coisas maiores ainda que Ele tem para fazer Amém. na nossa cidade, nesse estado, nessa nação, em toda a terra. Existem tantas promessas, né? Para esses últimos dias. Existem muitos profetas do caos acreditando em muitos problemas. Eu acredito que as coisas não vão deixar de acontecer, Claro. mas eu prefiro acreditar naquilo que Deus tem para cumprir. Amém, eu também. Então, que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Olha, eu abri coisas aqui que eu nunca tinha falado, porque eu confio e gosto muito do pastor Gil, pessoal, e senti, sim, liberdade Amém. em falar. E foi também para ajudar vocês, espero que ajude. Vai ajudar demais, tenho certeza. Né? Muito obrigada. Obrigada a você, ao Cris, e que Deus abençoe vocês. Você está com uma amiga aqui, Eu irmã, Ela é discípula. minha assessora, ela chama Érica. Deus te abençoe, Érica. Seja Obrigada, bem-vinda Érica. também. Cris, Deus abençoe também. Obrigada, Cris. Então, aqui, deixa seu perfil de novo aqui para nós. Só me contatos, segue lá. caso, né, Me segue lá, Cláudia Klein, Klein, PSI, PSI, tá? O número da clínica é 37991, é isso, Érica? 21 81 84. É isso mesmo. Repete. É Cláudia Klein, PSI, Instagram, e o número da clínica é 37991 21 81 84. Maravilha. Obrigada. Deus abençoe grandemente Amém. sua vida, sua família. Amém. Que Deus possa te capacitar cada dia mais Amém. a instruir muita gente dentro desse contexto Amém. que a gente está fazendo aí. Amém. Obrigada, viu? Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Obrigado por terem acompanhado com a gente mais um podcast, Pode Ser Que. E fique com a gente aí.
compartilha, divulga aí esse podcast, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas com o que foi ministrado aqui. Deus abençoe e até mais. Até a próxima edição do nosso podcast.